Em 11 de abril de 2026, 4 astronautas da Artemis II desceram no Oceano Pacífico depois de 10 dias em órbita lunar. Pela primeira vez em 53 anos, humanos tinham voado até a Lua e voltado para contar a história. Isso é real. O que vem agora é a hipótese. E se, nessas fotografias da face oculta, houvesse algo que a ciência não consegue classificar? E se o que eles viram lá não tivesse explicação? Pensa comigo. A face oculta da Lua, o lado que nunca aponta para a Terra, nunca tinha sido visto por olhos humanos. Sondas robóticas já fotografaram ela, satélites já mapearam ela, mas ver aquela superfície pela janela de uma nave tripulada, isso era completamente inédito na história da nossa espécie. A missão Artemis II partiu em 1º de abril de 2026, na cápsula Orion, batizada de Integrity, Integridade. 4 astronautas, Reed Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, o primeiro astronauta negro a voar até a Lua, Christina Koch, a primeira mulher a se aproximar tanto do satélite, e Jeremy Hansen, do Canadá, o primeiro não-americano numa missão lunar tripulada. 4 pessoas, 10 dias, um trajeto que a humanidade não tinha tentado desde dezembro de 1972. O objetivo: órbita livre, testes dos sistemas e documentação fotográfica completa. Inclusive, e especialmente, o lado que nunca tinha sido registrado com olhos e câmeras humanas juntos: a face oculta. Cratera sem nome no nosso Atlas, uma superfície congelada no tempo há bilhões de anos. Voltaram em 11 de abril, 4 astronautas sorridentes, acenando para as câmeras. A missão foi celebrada como um sucesso histórico. Parecia perfeita. Na nossa hipótese de hoje, alguns dias depois do retorno, em canais fechados da comunidade científica, uma imagem começa a circular. Uma imagem que não deveria estar lá. E se eu te disser que essa imagem mostra uma estrutura? Não uma formação rochosa estranha, não uma cratera com formato incomum, uma estrutura simétrica, com ângulos retos, com padrão repetido, do tipo que a natureza, em 4 bilhões e meio de anos de história lunar, simplesmente não produz. Pensa no que sabemos sobre a Lua. Ela foi formada pelo impacto de um corpo do tamanho de Marte contra a Terra primitiva. Ela não tem placas tectônicas, não tem vulcões ativos, não tem erosão, não tem vento, não tem água que esculpa a rocha em ângulos de 90 graus. A Lua é um museu congelado. Tudo que aparece lá permanece exatamente do jeito que chegou. Então, o que produz ângulos retos numa superfície que não muda nada sozinha? E aqui começa a hipótese. E se Artemis II tivesse fotografado evidência de que alguém esteve na Lua antes de nós? Não sondas, não satélites automáticos. Alguém que construiu alguma coisa lá com intenção, com projeto, com propósito. Não é ficção científica, é uma cadeia de consequências que reorganiza tudo que a humanidade acredita sobre si mesma. Cada passo dessa cadeia vai ficando mais pesado. Vem comigo. Primeiro, o que acontece com a NASA? Em 72 horas depois da confirmação interna, silêncio total. Não porque eles não sabem o que fazer, mas porque o protocolo já existe. Desde 1989, a Academia Internacional de Astronáutica desenvolveu uma declaração de princípios para o caso de detecção de inteligência extraterrestre. O protocolo científico diz: verificar, depois anunciar. Mas o protocolo dos governos é diferente. E é aí que o silêncio começa. A tripulação da Artemis II estaria imediatamente sob sigilo, as imagens classificadas, os pesquisadores com acesso sob contrato de não divulgação. E o mundo inteiro continuaria o que sempre fez, rolando o feed sem ideia do que acabou de mudar na história da humanidade. A gente foi ao espaço pela primeira vez em 53 anos, chegou até a Lua, fotografou algo impossível de explicar e a primeira decisão institucional foi não contar para ninguém. Mas tudo bem. É o protocolo. Segundo, o que acontece com os outros governos? China, Rússia, a Agência Espacial Europeia, qualquer nação com programa espacial ativo receberia a informação em horas. E aí a geopolítica entra em colapso imediato. A Lua passou de satélite natural a ativo estratégico de valor incalculável. Quem controla a área onde a estrutura está, controla a narrativa. A corrida espacial que parecia coisa do passado ressuscita da noite para o dia. Não é sobre plantar bandeira, é sobre chegar primeiro e entender o que está lá antes que os outros entendam. Mas tem uma pergunta que ninguém ainda está fazendo. Quanto tempo essa estrutura está lá?
porque dependendo da resposta, tudo que a ciência acredita sobre a origem da vida inteligente no universo precisa ser completamente jogado fora. E a resposta possível é perturbadora. Terceiro, o que acontece com a ciência? Geólogos e astrofísicos enfrentam um problema imediato. A superfície lunar tem entre 3 e 4 bilhões de anos de idade. Se a estrutura está integrada ao regolito, a camada de poeira e fragmento rochoso que cobre a Lua, ela pode ter a mesma idade, ou mais. 3 a 4 bilhões de anos atrás, a Terra estava em plena formação primitiva. Placas tectônicas se moldando, atmosfera tóxica de metano e amônia. Os primeiros organismos unicelulares mal tinham aparecido. E alguém, nesse mesmo período, estava construindo na Lua. Toda a linha do tempo da inteligência no universo precisa ser reescrita. Uma civilização capaz de construir na Lua tinha tecnologia, organização, propósito e capacidade de viagem espacial. Quarto, o que acontece com a religião? Aqui fica delicado. Para o cristianismo, o islamismo e o judaísmo juntos, mais de 3 bilhões e meio de pessoas, o ser humano ocupa papel central na criação divina. Uma civilização anterior a nós não invalida Deus, mas reorganiza a pergunta: se fomos criados por um Deus, quem criou eles? Se vieram antes de nós, qual é o nosso papel nessa história toda? Não existe resposta teológica pronta para isso. A Igreja levou mais de 300 anos para aceitar formalmente que a Terra não era o centro do universo. Pensa no que uma civilização pré-humana na Lua faria com esse processo. E é aqui que o Causmetria precisa te trazer para o ponto que mais perturba. O ponto que nenhum outro canal de hipóteses vai se aventurar a fazer. E se eles não foram embora? Existe uma teoria em astrofísica chamada hipótese do Zoo, proposta pelo radioastrônomo John Ball, do MIT, em 1973. Ela sugere que civilizações tecnologicamente avançadas podem existir e deliberadamente escolher não fazer contato com civilizações menores, da mesma forma que pesquisadores humanos observam populações isoladas sem interferência. Agora aplica isso aqui. E se a estrutura na Lua não é vestígio de uma civilização extinta, mas um posto de observação ativo de uma civilização que ainda existe, que esteve lá desde antes da nossa espécie aparecer, que nos viu dar os primeiros passos na savana africana 200 mil anos atrás, que nos viu atravessar oceanos, construir pirâmides, dividir o átomo, conectar o planeta inteiro em redes de dados, e ainda está lá, assistindo, catalogando, esperando alguma coisa que ainda não aconteceu. E em 1º de abril de 2026, pela primeira vez em toda essa história, nós olhamos de volta. A pergunta agora não é mais se estamos sozinhos no universo. A pergunta é: o que acontece quando eles perceberem que nós percebemos? Não existe resposta certa para isso ainda. Existe o que a ciência confirma, o que os governos escolhem revelar e o que a humanidade ainda não está pronta para processar. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a humanidade deveria saber a verdade de imediato, ou o silêncio dos governos faz sentido por agora? Porque essa resposta diz tudo sobre o que você acredita que somos capazes de suportar. Se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais perturbador que esse.